Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete à ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que por vezes algumas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. E quero convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify e também acompanhar os cortes no TikTok. E aqui no nosso canal no YouTube também não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar e também compartilhar, curtir, compartilhar e comentar, sim, os 3 Cs. Que é muito importante para que o algoritmo ele entenda que esse assunto ele é relevante e ele vai fazer a diferença, vai estimular e vai inspirar outras pessoas também. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Você pode gerenciar doadores e doações por meio da plataforma, recebendo por Pix, boleto, cartão e também depósito. E, muito importante, você economiza tempo em todo esse processo, tá? Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber e conheça também a solução do Evento Santo para você que tem e produz muitos eventos aí na sua organização. E hoje, nosso episódio 166, a gente vai conhecer um pouco da Associação Nova Geração Futsal de Indaial, que desde 2010 está atuando. E para isso eu recebo com muita alegria o Daniel Stedley, ele que é o presidente, e a Thalia Hinchin, falei certo? Thalia, mas o Hinchin eu acertei. Ela que é a vice-presidente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, agradecer já desde já o convite, né? Meu nome é Daniel, sou o presidente atual do projeto. Branco, cabelo comprido já, barba, estou vestindo uma camisa laranja, tá? Vou deixar a Thalia completar aqui. Bom, boa noite, meu nome é Thalia Hinchin, eu sou a vice-presidente do projeto, já desde 2017 aí com o Daniel. Eu sou branca, cabelo comprido, olhos azuis e estou vestindo uma camisa laranja. Legal. Sejam bem-vindos, deu certo a agenda, né? Verdade. Que legal. 2017 que ela está formalizada, né? Que vocês me explicaram antes, mas já desde antes já tem atividade, né? 2010 aí na luta com o futsal, né? Como é que começou essa história aí pelo futsal? Vamos lá, eu vou começar então, porque já que eu que estou desde o começo, então... Quando eu estava fazendo a minha graduação, então eu sempre tive essa minha ideia de que por que não ter um projeto específico para o futsal feminino, né? Normalmente a gente sempre vê projetos de futsal, sempre meninas e meninos juntos, treinando juntos. Até às vezes tem projeto somente masculino, mas nunca vi projeto somente feminino. Então isso, ao longo da minha graduação, eu fui vendo, e por que não a gente ter um projeto aqui na nossa região específico para o feminino? E aí lá em 2010 a gente começou com essa ideia, lá mesmo quando eu trabalhava na Uniaselv. Então a gente começou com um projeto lá e aí a gente montou uma equipe para disputar uma competição e daí ali a gente começou com o projeto de futsal feminino.
lá em 2010. Daí lá a gente começou só com a categoria adulta. E aí, ao longo dos anos, a gente foi implementando. A gente sempre, em vez, a gente não fez do menor para o maior. A gente começou ao contrário. A gente começou do adulto e foi baixando. E a gente foi incluindo sub-20, sub-18, sub-17, sub-15. E a gente viu o projeto ele crescendo e desenvolvendo muito rápido. Porque como é algo que é, digamos, único, só feminino, não tem, né, meninos, então são só meninas, é um projeto exclusivamente. Então, a gente foi vendo que, não, dado a gente continuar o projeto e a gente conseguiu implementar ele. Não, de 2017 a gente falou, não, vamos regularizar todo o projeto, estatuto, CNPJ, regularizamos, deixamos ele redondinho. E aí, de 2018 em diante, a gente começou a atender do sub-12 até o adulto. E aí veio o período de pandemia, aí foi um período onde complicado ali, principalmente, eu acho que para todo mundo foi complicado, mas para a área esportiva, assim, ela foi bem difícil da gente lidar. Então, a gente lidava só com os treinos, era só online. Então, as meninas ficavam em casa e a gente passava todos os treinos tudo online, não tinha nada presencial. A gente ficou praticamente 2 anos sem os treinos em quadra mesmo, coletivos, né? Junto. Então... E aí depois ali, 2020, 2021, ali a gente começou a baixar a idade. E aí a gente chegou num ponto hoje que a gente está dos 8 anos de idade até o adulto. Né? A gente tem projetos para a gente tentar diminuir, talvez 7, 6 anos, mas isso é um projeto, né, ainda mais para os próximos anos. Mas hoje a gente atende dos 8 anos de idade até o adulto. Né? Então, a gente tem treino todos os dias. A gente só não tem treino de domingo. De segunda a sábado, a gente tem treinos todos os dias, de todas as faixas de idade e somente feminino. E lá no começo, né? Vamos lá. Começou com adulto. E como é que foi a seleção de atletas aí? Foi catando pelo caminho? Então, tipo, lá no começo, lá a gente acabou focando, né? A gente tinha um grupo lá que, como foi um grupo formado onde a gente, né, no local de trabalho lá, então uma começou chamando a outra, né? E aí, quem tem interesse em treinar, e aí assim que a gente começou a formar. E aí, assim, cada uma foi convidando, mas a gente foi aumentando esse número, assim, e cada uma foi convidando. Até a gente chegar no ponto de a gente criar uma divulgação, aí o pessoal conheceu o projeto. Mas no começo mesmo foi um projeto do pessoal que trabalhava junto lá, foi chamando as meninas, mulheres que gostariam de ter um treino somente feminino mesmo. Chama quem gostava e... Exatamente. E bora lá. Quem gostava de jogar, quem queria bater uma bolinha, o pessoal ia lá e... E aí o local daí tinha algum ginásio da prefeitura? Lá no começo, o começo do nosso projeto lá em 2010 lá, a gente alugava os espaços, né? Então a gente ia às vezes numa escola, alugava horários nas escolas ou até mesmo em lugares particulares, né? E a gente alugava e aí a gente dividia lá o valor do aluguel entre quem participava, né? Era assim que a gente fazia lá no começo. Então, aí em 2000 e... Timbó, 17, 16, 15... a gente pegou 2000... Aí, isso a gente ficou 3 anos em Indaial, né? Só nesse formato, assim, de a gente alugava. E aí, 2014, 15, 16, a gente passou a ter uma parceria com o Timbó. Então, a gente acabou levando o projeto para Timbó. Então, a gente treinava em Timbó e aí a prefeitura de Timbó cedia o espaço, né? Só que daí a gente teve esse afastamento. Aí em Indaial, a gente continuou com os treinos em Indaial, para quem era de Indaial, só que em Indaial ainda era o lugar tudo alugado, né? Tudo alugado. Aí em Timbó a gente tinha os espaços que a prefeitura cedia. Aí em Timbó também, mas aí foi pego ou divulgado com mulheres lá daí. Isso aí. Em Timbó, daí a gente tinha, digamos, não 2 projetos, a gente tinha o mesmo projeto, só que a gente tinha polos em 2 cidades distintas. Então, Indaial e Timbó. Então, a gente... Quem gostava muito, assim, ia de Indaial para Timbó jogar também, não? Ia. A Thalia é um exemplo. A Thalia, para falar a verdade, ela é de Dr. Pedrinho, tá? Então, a Thalia ali, quando ela entrou no projeto, ela vinha de Dr. Pedrinho para Timbó para treinar, tá? Olha só. De ônibus. Então, de ônibusinha. Então, era um empenho. Então... Tá, Thalia está desde quando no projeto?
A primeira competição que eu joguei com o Daniel foi em 2016. 16. Desde ali, tô até hoje. Pretendo sair também. É um projeto maravilhoso. Acho que quem faz parte sabe da qualidade que tem ali. Não tem por que procurar em outro lugar. Que legal. É um diferencial, né? Sim, a com questão certeza. do o público específico, né? Tu falou bem, até antes da gente começar a gravação, né? A gente sabe que tem lugares que é só masculino e menina não entra, né? É assim, né? Ou se quiser até mesmo misturar, né? Quer treinar, mas é junto com os meninos, né? E aí a gente precisa entender que ao longo dos anos a gente vai trabalhando com o público feminino e a gente vê que tem particularidades no feminino que, infelizmente, por mais que você coloque uma menina de 12 e um menino de 10, né? Mas o menino ele tem certas particularidades e a menina tem certas particularidades. E você, na hora do treino, conseguir separar isso é um pouquinho complicado. Então, aí, às vezes tu acaba perdendo uma menina, né? Uma aluna atleta, porque ela está inserida num meio que, às vezes, para ela acaba não se tornando atrativo. E mesmo depois vai para competição, tu não pode levar ela. Exato. Né? Ou se tu leva, né? às vezes tu leva, mas tu fica com receio de colocar porque, né, em situações, né, que a gente sabe que hoje em dia né, então, assim, essa ideia principal é essa, a gente ter um lugar, né, pro futsal feminino, específico, feminino, né, eu sempre falei, eu sempre via projetos de handebol feminino, vôlei feminino, até mesmo basquete feminino, só que o futsal feminino a gente nunca viu específico. Tanto que a gente sempre fala, hoje em dia a gente ainda sente falta de mais projetos de futsal feminino. Né? A gente sempre fala para as cidades próximas aqui tentar, né, tentar fazer um projeto de futsal feminino. Assim, não precisa ser um projeto que trabalhe com todas as categorias. Né? Mas assim, às vezes pega ali dos 10 anos, 11, 12, 13, 14, pelo menos até os 15, 16 anos, que é uma faixa de idade assim que tu precisa fazer essas meninas estarem inseridas no esporte. E muitas meninas hoje gostam do futsal, só que às vezes elas não vão porque na minha cidade só tem misturado. E eu não quero treinar junto com os meninos. Então, aí às vezes tu acaba afastando a menina do meio do esporte, porque às vezes ela não gosta de outra modalidade, ela gosta do futsal. Entendeu? O futsal, o futebol, né? A gente tá falando do futsal aqui, mas futsal, futebol de campo, né? O society, enfim. Né? Que legal. E como é que tu entrou no futsal, assim? Já desde novinha gostava ou assim... Que eu morei até os meus 18 anos em Doutor Pedrinho, né? Então, lá eu treinava com os meninos. Aos 6 anos de idade eu comecei lá. Eu era a única menina da turma. E também sempre nessa pegada, tipo, eu ser menina, e os meninos não dividiam bola, ou se dividiam, não pediam desculpa, essas coisas, mas sempre o meu professor sempre me falou, leva a sério o treino, que no jogo, o jogo é o reflexo do treino. Se tu fizer no treino, você vai conseguir fazer no jogo e vai evoluir. E depois disso foi que eu consegui chamar as meninas da escola daí pra treinar em Doutor Pedrinho mesmo. E depois dali eu fui para Timbó. Joguei 1 ano ali com o professor Emir ali em Timbó, e depois daí o Daniel me chamou. E daí depois dali tô com ele até agora daí. Mas foi assim que eu entrei na equipe. Interessante. É porque isso tem que vir desde cedo, né? Não adianta. Verdade. Aí eu, de novo, volto na questão, primeira, como começou com as adultas lá, né? Quando começou. Provavelmente elas não foram assim para fazer alguma coisa, é porque já tinha lá um desejo de participar, gostavam de futebol. É que no começo, lá como eu falei, foi um grupo assim que queria muito jogar, né? Porque elas gostavam, já tinham uma vivência, mas elas queriam um lugar, digamos, um lugar, né, específico delas ali para não ter essa coisa, e também não ser aquela coisa assim, só uma patota, ou só um grupinho. Não, um grupo, um projeto mesmo. Uma coisa que tivesse sequência, tivesse um desenvolvimento, que fosse estruturado. Então, a partir daí que começou. Agora tu falou um negócio que é interessante, né? Eu acho que a gente pode até explorar isso um pouquinho depois, a questão da patota e a questão de um
um clube mesmo, né? Estruturado com vistas a participar em competições, né? Patota é aquela coisa... É mesmo uma brincadeira, festa, né? né? Não que o projeto ali a gente não tenha um lado de, né, de brincadeira, né, mais lúdico, mas é que a patota acaba sendo uma coisa assim, um grupo, né, às vezes de amigas ali de 12, 15 pessoas, que elas vão lá, reservam 1 horinha por semana lá, só quer brincar, depois conversa depois lá e cada uma segue o seu, né? Não tem, digamos, responsabilidade, né? Só querem fazer mesmo para sair da rotina, digamos, meio que se parecer um pouquinho. E aí, às vezes, mas patota feminina eu não vi até hoje, né? Eu só vejo as patotas masculinas aí que eu vou te fazem... Eu vou te falar que em Indaial tem bastante. Em Indaial, né? Em Indaial, Timbó, lá tem bastante. Surpresa. Tem bastante. Lá em Indaial, lá eu vou te falar que pega lá principalmente os soccers, né? Os societies lá de Indaial, Timbó, principalmente. Indaial e Timbó, principalmente. Tem bastante mesmo. Bastante grupos, assim, de mulheres, assim, que acabam... Talvez porque elas não ficam fazendo postagem depois. Porque dos meninos eu sempre vejo. É o futebolzinho, a turma da terça, a turma da quinta, mas depois o que tu vê é pouco futebol. É verdade. E mais o pós, né? O pós, um churrasquinho, uma bebida, alguma coisa, né? É verdade, é verdade. Então pode ser É verdade. por essa pegada aí, né? Legal. Bom, aí tu mencionaste também que existem as categorias hoje, né? Sim. Isso também tem uma razão de ser, né? Porque não adianta misturar com muita diferença de idade, porque acaba prejudicando, né? Prejudica, exatamente. Até pelo corpo, desenvolvimento, né? Não adianta eu aqui com 25 anos querer jogar com uma menina de 8. Então, vai ser complicado. Para mim, até eu consigo tirar o peso, né? Dividido, não é? A gente pega leve, mas uma menina de 8 hoje fica muito receosa, sabe? De se soltar em quadra. A gente precisa fazer elas se soltarem em quadra primeiro. Porque a gente pega meninas de 8, 9, 10 anos que chegam muito duras, que não sabem nem correr direito e quer chutar uma bola. E aí esse é o problema, sabe? Que elas chegam tão duras que elas têm medo de se soltar. E a gente precisa juntar elas com quem tem a idade delas para elas, além de praticar o futsal, conversar. Porque é isso que elas querem. Elas querem fazer amizade, entendeu? Então a gente precisa pegar esse lado de fazer amizade e levar para o esporte. É assim que a gente faz. Mas tem que ter as categorias para ter essa qualidade de jogo já, entende? É assim que a gente faz. É que daí também, assim, elas vão crescendo junto... Exatamente. No desenvolvimento todo ele, né? Tanto pessoal, tanto de estrutura de corpo, como de jogo também, né? Sim. Porque se você começa a misturar muita coisa, daí... Não dá certo. Né? Em algum momento vai dar confusão, né? Até porque o ser humano, ele tem muitas manias, né? Ele vem com muitas manias. Então, né, eu tenho uma criação, ela tem uma criação, você tem uma criação, e daí cada um vem com uma cultura, uma vivência diferente. Então, a gente pega essas meninas, cada uma vem com uma vivência diferente. Então, se a gente tentar encurtar e tentar colocar idades próximas, por exemplo, 8, 9, 10 junto, 11, 12, 13 junto, 14, 15, 16 junto, a gente consegue diminuir um pouquinho essa diferença que tem entre elas para a gente conseguir fazer o trabalho. Porque, infelizmente, hoje as gerações, né? Às vezes uma menina de 8, 9 anos, com uma menina de 16, 17, uma diferença muito grande de idade. Fora o físico, né? Que uma menina de 8 para uma de 14, 15 já uma diferença muito grande. Por mais que no feminino ainda, tu pega 1, 2 anos, ainda às vezes não dá muita diferença. Mas tu pega, às vezes, 4 anos, 3 anos de diferença, nossa, fisicamente já é muita diferença. Né? Ainda mais hoje em dia que as meninas evoluíram bastante hoje nessa questão física, principalmente. Então, a gente principalmente tentar diminuir essa questão de gerações. Que a gente sempre brinca, a gente fala que a geração hoje em dia é difícil a gente pegar essa geração hoje de 8, 9, 10 anos, a gente conseguir falar assim, não, vamos pro esporte. Porque hoje em dia é muito mais fácil, digamos assim, pegar um celular e ficar no celular. Entendeu?
Então, a gente tem tudo isso, então, envolvido. É uma série de fatores. Como eu falo, se a gente for falar de tudo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Não tem problema. A gente tem um bom tempo aí para conversar. Então, a gente tem que cuidar com essas situações, que às vezes a gente as gerações tentar encurtar para elas serem próximas, para ter essa vivência, elas, por mais que elas tenham diferenças de cultura e de criações, mas como a idade é muito próxima, a gente consegue adaptar e a gente consegue encurtar essa diferença, né? Então, é assim. Mas hoje lá o projeto, hoje, graças a Deus, a gente tem um projeto lá muito bem estruturado em termos de categorias, separado, idade, então horários. 8, 9, 10, 11 anos, a gente já tem horários específicos para elas, 12, 13, 14, a gente tem horários específicos. Todas as categorias, pelo menos todas as categorias, 2 vezes por semana. Tem categorias que nem a categoria adulta, que é uma que a gente, né, tem um pouquinho mais de foco, por causa da nossa equipe de rendimento. Elas treinam até de 4 a 5 vezes na semana. Então... Mas hoje, graças a Deus, assim, ele é bem estruturado, assim, então, o projeto lá em Dayal, então, a gente consegue fazer um bom trabalho lá. Que bacana. E como é que as meninas chegam até vocês? É feito algum tipo de divulgação? Hoje a gente tem as nossas redes sociais. Ou no esquema antigo das amigas vão se chamando? Vou te falar que ainda hoje em dia muitas vêm porque eu vi que uma menina estava fazendo, ela falou para mim na escola e acabou vindo também. Mas hoje em dia o nosso forte lá é as redes sociais, a gente faz uma divulgação muito boa nas redes sociais. A gente tem que estar melhorando ainda. Acho que a gente tem um processo bem longo ainda, porque eu acho que essa parte do projeto em si, essa parte de divulgação a gente precisa melhorar. Acho que hoje em dia os projetos, né, falo especificamente do nosso, mas a gente fala que os projetos eles precisam aparecer mais. E hoje a forma mais fácil de aparecer é através das redes sociais. E às vezes a gente fala que a gente peca muito nisso, que a gente às vezes tá na correria e a gente esquece que às vezes na rede social é o meio mais fácil de tu mostrar o teu projeto. Entendeu? E às vezes eu falo, a gente esquece, por exemplo, que nem aqui, a gente vem aqui num podcast falar do projeto. Às vezes a gente não sei, eu acho que às vezes a gente tem uma cultura de não querer se expor, mas ter essa cultura de vir, fala do projeto, nem que for ali, vamos lá, vai lá no podcast, fala 15, 20 minutos do teu projeto, mostra, divulga. Que hoje em dia é assim, não adianta. E aí, mas especificamente hoje, o nosso maior meio assim é através das redes sociais que a gente consegue fazer uma divulgação assim de chamada muito grande, falando para as meninas que têm treino, mas continua também daí nas escolas, as meninas que já fazem parte do projeto, elas acabam falando na escola, tem treino de futsal, então elas acabam indicando para as meninas, para as amigas delas irem também. Até porque, de certo, eu vou assim me permitir viajar um pouco, mas na aula de educação física elas devem assim até ter se sobressair um pouco em algumas dinâmicas, né? E vai chamar atenção, né? Daí daqui a pouco assim, não, isso é porque eu jogo futsal, né? Aquele orgulho também, né? Que vai carregar junto, né? Então, acho que tem todo esse aspecto de... A gente pode ver até mesmo que nem Dayal faz os jogos escolares, daí pega todas as escolas, junta, a gente vai ver os jogos e tudo mais, a gente até fala... Vão de olheiro, não? Mas isso. A gente até fala que a maioria das meninas que jogam já fazem parte do projeto. Então, legal. Quem ali, das meninas que estão um pouquinho acima, digamos, tecnicamente, taticamente, já fazem parte do projeto. Então, a gente fala, olha quantas meninas o projeto... Mas daí não dá para torcer para uma ou para outra por causa da escola, né? Cada uma em uma escola. Mas a gente fala, é mesmo por isso, de ter tantas meninas ali que participam dos jogos escolares e a metade está com a gente, entende? Então, é bem gratificante. A maioria está com nós. Daqui a pouco não vai mais ser escolares, mas vai ser entre o projeto, né? Mais ou menos isso. Que legal. E quantas tem hoje, mais ou menos, sendo atendidas? Cara, a gente faz uma média por ano. Por ano a gente atende, a gente fala ali, entre 200 e 250 meninas e mulheres por ano. É uma média que a gente vem ali de pós-pandemia, que a gente está mantendo essa média ali entre 200 e 250 meninas e mulheres que a gente atende por ano.
né? Bastante, né? Bastante. A gente quer ver se a gente ainda consegue chegar numa média ali de entre 300, 350 por ano. A curto prazo, esse é o nosso objetivo, assim, por ano, né? A gente ter ir aumentando, mas, né? A nossa média, nosso objetivo a curto prazo é a gente conseguir atender pelo menos entre 300 e 350 por ano. Quer dizer, público tem. Tem. Aí, o que precisa mais é profissional, espaço. Eu acho que hoje o que pega mais é o espaço, né? Eu acho que isso, em Dayal, acho que a gente tem um grande problema, digamos assim, falando sobre espaços para treinamento, né? Então, é um ponto assim que a gente precisa melhorar, né? Talvez é o ponto de a gente chegar e tentar fechar parcerias com empresas privadas, que tem algumas empresas lá que têm associações. Então, às vezes, fechar uma parceria ou outra com alguma empresa para a gente, né, levar e também abrir polos. Eu acho que hoje a gente está no Tapajós, que é o ginásio do PAMI, e na Sociedade, que é no centro. Talvez a gente expandir, porque ainda em território, ele é muito longe alguns bairros. Por exemplo, Varno. O Varno hoje, por mais que ele desenvolveu muito, ele acaba tendo uma distância muito grande. Já é quase escuro, né? Exatamente. Então, talvez levar um polo lá para o Varno, levar um polo lá aqui para o Encano do Norte, aqui, que é quase na divisa aqui com Blumenau. Talvez tentar esticar um pouquinho mais esse meio de atendimento para a gente conseguir, porque às vezes pegar uma menina, às vezes um pai, uma mãe, conseguir tirar um tempo para trazer, porque a gente sabe que hoje em dia na correria o pai e a mãe estão trabalhando o dia inteiro, às vezes de noite não tem tempo de levar. Então, talvez montar polos nesses bairros um pouquinho mais distantes para a gente conseguir. Eu acho que esse é o ponto principal, a gente conseguir levar os polos, por exemplo, para um Varno, para o Encano do Norte, uma Mulde, Benedito, que são bairros um pouquinho mais retirados, que talvez essas meninas ali às vezes não tenham acesso por causa da questão do deslocamento. E hoje em dia, eu acho que além dessa questão do espaço, né? Eu acho que o ponto principal hoje por estar trabalhando com o futsal feminino é bons profissionais, né? Que isso é uma crítica que eu tenho. Eu sou da área, então hoje para tu encontrar um bom profissional para trabalhar com o futsal feminino é complicado. Não dá para colocar qualquer pessoa, né? Além de ser um bom profissional, tem que ser uma pessoa que tu tem uma certa confiança, tu conhece, porque hoje em dia eu falo, trabalhar com o futsal feminino, ele demanda uma exigência muito diferente. Não é simples, não dá para simplesmente fazer como você faz com o masculino, você não consegue fazer no feminino, né? São metodologias que você tem que ter, são diferentes, né? Trabalhasse com masculino também já alguma vez? Trabalhei. E o que é mais fácil? Feminino. Fecha o ouvido para ele falar. Não, eu não... É assim, eu trabalhei com masculino, eu particularmente, 1000 vezes o feminino, né? Eu acho que, falando em termos de respeito, se você respeita, elas vão te respeitar. Entendeu? Então, ele tem essa linha que você mantém uma distância nelas, né? Que você tem uma linha. Você tem que manter uma distância para elas ali. Ali dentro você é o treinador delas. Então, e fora, cara, você não precisa ter contato fora. Você precisa ter o respeito ali dentro. Se tu mantém essa linha de respeito, elas vão te dar o mesmo respeito, né? Agora, o masculino é um pouquinho mais complicado, né? O masculino, ele já... Eu já joguei, então o masculino ele é folgado, cara. O masculino ele é difícil de lidar com o masculino, porque o masculino ele tem essa parte de... Pavio curto. Então o masculino é mais complicado. Mas como a gente sabe que, né, a gente já tem essa vivência de ter jogado, então o masculino às vezes ele tem aquela soberba de achar que sabe tudo. E aí o feminino não, o feminino a menina ela já escuta, ela tenta fazer. Ela então, até acha e deve ter razão que ela... Sim. Né? Mas daí depois mas ela não expõe assim, né? O masculino normalmente ele já extravasa esse ponto, né? Eu particularmente eu vou falar, o feminino é sensacional de trabalhar. Se tu sabe trabalhar com o feminino, ele é um meio assim que é sensacional de trabalhar. Questão de respeito, de tu mostrar para elas que
Particularmente, tu vê a evolução do feminino muito maior do que do masculino. Que às vezes o masculino, ele já vem, o menino, ele já vem assim, ele já nasceu com a bola embaixo do braço. Então, e o feminino, às vezes tu pega uma menina, às vezes em 3, 4, 5 meses, tu vê ela, uma diferença assim muito grande. Então, isso é muito gratificante. Dentro daquilo que você disse, assim, chega meio Duro. dura e daqui a pouco tá... Exatamente. Sim. Tá com a ginga. É uma realidade. Hoje a gente tem muitas meninas ainda que são presas. Que, como a gente fala, é diferente você nascer com aquele talento. Você já sabe jogar futebol, enfim. Tem uma habilidade, uma naturalidade com a bola no pé. Tem meninas que não, que para dar um passe é muito difícil arrumar o corpo ali. Pra gente, meu Deus, que bicho de 7 cabeças para elas, né? Pra gente é tão fácil. Mas a gente prova que é com treino, com dedicação, com constância que elas vão melhorando. Hoje a gente tem meninas ali que, não sabiam chutar uma bola e hoje já estão driblando, já fazem gol, já vão para competição. Então, assim, é muito gratificante. Tu vê esse desenvolvimento, sabe? E fazer parte é maravilhoso. Muito bom. Esse era um ponto... Eu esqueci, eu queria perguntar uma outra coisa antes, mas daqui a pouco eu vou lembrar. A questão da competição, né? Vocês têm participado hoje, né? Em que níveis todos, assim? Onde vocês atuam em competições? Hoje, o projeto do nível que ele está, na verdade, a gente fez uma escolha. A gente saiu do... Não posso dizer patota, mas... Digamos, do não sério, do amador tá. pro profissional. Hoje a gente joga o estadual catarinense e o JASC, que são as duas principais competições que a gente colocou como objetivo. Representando a cidade. Representando a cidade. Só em Dayal ou Timbó também? Só em Dayal. Tá. A gente não tem mais vínculo com o Timbó, tá. esse já foi. E agora foi só só em naquele Dayal. momento. E a gente colocou como objetivo nosso para o crescimento do projeto e para o nosso desenvolvimento. Como atleta, eu prefiro jogar um estadual catarinense, um JASC, que vai me dar muito mais como atleta, no meu currículo de atleta, do que jogar um municipal, alguma coisa assim, entendeu? Torneio interbairros. Né? Exatamente. Eu, como atleta, eu não me sinto... Motivada, isso é bem a palavra. Motivada para jogar um municipal. Quando eu sei que eu posso jogar 20 minutos cronometrados de um catarinense que o nível é lá em cima. Sabe? Às vezes, só de ficar... Vai te cobrar, Exatamente. Às vezes, só de ficar ali no banco, você já aprende muito. Só vendo as meninas jogar. Diferente de um municipal onde... pescoço para baixo é canela, como a gente fala, sabe? Então, a gente colocou... Com as meninas também é assim, não? É assim. A gente colocou como objetivo para a associação, depois que a gente fez toda essa modificação de um projeto simples para um projeto top de linha, a gente fez essa mudança. Só a competição que realmente vai... trazer algum benefício, não só para o clube, mas para as atletas também. Isso, mas só adulto ou daí pega as categorias, outras categorias também? Agora é contigo. Vamos lá. Como a Thalia estava falando ali, hoje a gente fez principalmente pós-pandemia, a gente fez uma escolha pensando no projeto e pensando nas empresas também que são nossos patrocinadores também. Então, hoje, o nosso adulto é o espelho do projeto. Então, o nosso adulto hoje, ele é o rendimento do projeto. Então, o nosso adulto, ele disputa as duas competições mais importantes do estado no futsal, que é o catarinense de futsal e os Jogos Abertos. Então, essas duas competições no adulto e o nosso adulto é o espelho. A base toda, ela é social. Então, no caso da nossa base, as meninas disputam as competições. Aqui, por exemplo, a gente até disputou uma Molesc, uns joguinhos. A gente teve esse final de semana, as meninas disputaram a Copa da Anvi, que foi no 13, no 15, no 17. Essas competições menores. A parte da base, do sub-9 até o sub-18, ela acaba disputando competições regionais, municipais. Que precisa ter também, né? Precisa ter uma competição só para elas também terem essa vivência de competição.
né? Almejando justamente... Almejando, mas tendo o adulto como espelho, esse adulto de rendimento como espelho, para a gente ter, para as meninas conseguirem entender uma coisa. Se talvez um dia, porque às vezes você treina 50 meninas, mas muitas vezes o meio esportivo ele afunila e chega num ponto que... As 50 vai ter uma. Então às vezes de 50 meninas que estão treinando, às vezes uma consegue chegar numa equipe profissional. Então a gente consegue colocar ele, não, hoje, mas a gente tem um adulto aqui. Então se acaso você não conseguir ir para algum clube, pode ficar no nosso clube. Que a gente dá essa continuidade. Porque muitas vezes, hoje o que a gente briga muito com os projetos é isso. Os projetos só até 17, 18 anos. E depois, o que você vai fazer com esse atleta? Então, esse é um questionamento que a gente tem que ter. Porque não são todos que conseguem ir para um profissional. Isso a gente fala, feminino, masculino. Então, os projetos eles têm que ter uma continuidade. Ou eles têm que dar um meio... Não, e depois daqui, para onde é que você vai? Entendeu? Porque senão é muito superficial você falar, vamos jogar só até os 18 anos. Então, um projeto vai usar o atleta só até os 18 anos? Não tem muita lógica, né? Minha visão, né? Então, a gente tem um adulto ali que ele acaba sendo, além de ser um espelho, ele acaba sendo um norte. Porque se a menina quer continuar no meio esportivo, ela pode continuar. Entendeu? Mesmo ali no nosso projeto. Então, a gente tem esse é o nossa mudança de chave pós-pandemia. Que a gente tem um espelho de rendimento, que é o nosso adulto. E aí as categorias de base disputam competições não nesse nível aqui. Mas elas podem chegar lá passando por todas as fases. E o que é mais difícil trabalhar nesses momentos assim das competições? A vitória ou a derrota? Você tem que trabalhar as duas coisas, né? É que muitas vezes a vitória ela mascara muitas coisas. Então a gente tem que cuidar porque muitas vezes que nem a equipe adulta, ela ganhou o Catarinense, né? Esse ano ela ganhou o Catarinense da Série Prata e ela conseguiu a classificação para o estadual do JASC, né? Que agora vai ser mês que vem em Chapecó. Acho que às vezes a derrota ela machuca mais. Porque muitas vezes na derrota tu sabe que tu podia mais, entendeu? Mas a gente também sabe que muitas vezes há vitórias que você ganhou, mas você não deu o seu melhor. E aí muitas vezes a vitória ela mascara. Então tem que ter esse meio termo. A derrota não é o fim do mundo, mas a vitória também não é a melhor coisa do mundo. Você tem que ter esse meio termo. Eu acho que as duas situações você precisa analisar com calma, né? E nunca acaba ali, né? Não. Porque na outra semana pode ter... Exatamente. Uma nova competição, um novo jogo e volta tudo para estaca zero, né? Exatamente. O meio esportivo ele é muito cíclico, né? Uma hora você está aqui, uma hora você está aqui, ele varia demais. Então não tem eu sempre falo que no meio esportivo não existe equipe imbatível, né? Em algum momento, você vai perder. Tem umas aí que são imbatíveis hoje, não, né? Tem... Saindo um pouco do contexto do futsal, né? Sim, verdade. Mas o que eu digo assim é que, né, você tem que saber lidar, por mais que você tem uma equipe que ela tá às vezes ganhando muito, ou tá numa sequência de vitórias muito grande, você também tem que cuidar para quando você tiver algum, digamos, tropeço, alguma derrota, você tem que estar preparado para esse momento. Então, mas eu acho que assim é uma preparação. Acho que hoje em dia mentalmente o esporte, o atleta ele tem que estar muito bem mentalmente hoje. Acho que hoje esse é um ponto que a gente sempre fala para as meninas lá, que a cabeça de vocês tem que estar muito boa, né? Não dá para tu ter, às vezes vai pro jogo, pro treino, o teu foco tem que estar ali. Não dá para tu estar com algumas coisas extras que ela não vai ter o teu melhor rendimento, tu vai acabar descontando no teu companheiro. Então, é que nem eu falo, às vezes a gente tem problemas extra, só que a partir do momento que a gente entra em quadra, fica fora. Então, como a gente fala, quando a gente está lá dentro da quadra, tudo que acontece ali, a partir do momento que apitou, terminou, morreu, ficou ali. Tem que saber separar. Dentro de quadra, fica dentro de quadra. Fora de quadra, fica fora de quadra. E tu tem que saber separar isso.
Então, hoje em dia, o meio esportivo, hoje ele é assim, ele vai exigir que seja assim. Se tu levar fora para dentro, dentro para fora, cara, é difícil. Ô, Thalia, como é que é o relacionamento das meninas dentro do time, assim? Eu acho tranquilo. Acho que nunca deu problema também. A gente sempre teve essa liberdade de chegar, não tá gostando de alguma coisa, chegar pro Daniel e falar, Daniel, não concordei com isso, com aquilo, acho que tem que melhorar isso. Então, ele sempre deixou isso bem claro, que ele sabe escutar. Às vezes, claro, tem coisas que ficam fora do alcance pra... Né? Mas, eu não gosto de uma menina lá. Eu não vou fazer o quê? Não dá pra tirar uma e ficar com a outra, entendeu? Então, a gente sempre fala, o problema que eu tenho com fulano é de fora da quadra para fora. Dentro de quadra é uma defendendo a outra e a mesma camisa e acabou. Não tem, mas eu acho bem tranquilo o relacionamento. E eu ainda menina, eu acho que é mais tranquilo porque... Se não gosta de alguém, não fala, entendeu? Só fica olhando de canto. Menino já não, né? Briga o tempo inteiro, né? Menina não, só fica fazendo picuinha e coisa. Tem que cuidar com essas coisas. Mas é bem tranquilo. A gente fala que o masculino tem isso, né? O masculino, ele tem os extremos, né? Porque o masculino, às vezes, acontece alguma coisa no treino. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas... Às vezes eles vão fechar o tempo. Vão sair no braço mesmo. Ali no treino. E aí depois lá fora estão se abraçando. Entendeu? O masculino ele é muito assim. Aí o feminino explosão, já não. Assim. Exato, exatamente. O masculino ele é muito ao extremo. O feminino já não. O feminino já como as meninas elas são mais na delas, tipo, elas não têm essa coisa de explodir ali no treino. Elas ficam fechadas, elas levam e às vezes elas guardam por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Até o momento certo. Até o momento certo, né? Então, o feminino tem isso. Então, mas assim, ó, como a Thalia falou, eu acho que graças a Deus, assim, é muito tranquilo, assim, trabalhar com o feminino, assim, assim, eu vou te falar, é gratificante. Eu até faço convite aqui para quem estiver assistindo, quem quiser aparecer num treino nosso lá, ter a oportunidade de acompanhar um treino, cara, é muito gratificante mesmo, é sensacional, assim. E o convívio das meninas mesmo, assim, elas acabam criando o grupo, né, que acaba treinando duas vezes na semana, toda semana. E aquela rotina, toda semana, elas acabam criando amizades. Claro que tem grupos, né? Dentro do mesmo horário vai ter grupos. Vai ter Natalia, vai se dar bem com 2, 3, daí vai ter mais... Isso vai ter, só que ali dentro da quadra, enquanto que elas estão ali na quadra, todo mundo se respeita e todo mundo tem essa noção de que não, a gente tem que estar aqui por um propósito só. Então... Acho que assim, trabalhar com o feminino eu falo que é sensacional. Por isso que eu falo, o pessoal que quiser ir lá e acompanhar e ver como é que é, cara, vai, porque tu vai ver e tu vai ver como o futsal feminino, assim, eu falo hoje, porque principalmente hoje a gente usa muito o nosso adulto como exemplo. A gente tem meninas ali do nosso adulto ali, não vou falar, né, às vezes a gente não deve falar todas, mas em sua maioria ali tem meninas ali que jogam muito mais do que muito homem por aí. A gente fala mesmo, nossa equipe adulta. Isso eu não tenho dúvida. Hoje em dia a gente fala que o nosso adulto ali mesmo, quem acompanhou nossos jogos ali, principalmente do catarinense, cara, foram jogos sensacionais. Então, o que as meninas fazem dentro de quadra, assim, eu falo, a gente tem o torneio de verão de Indaial, que a gente participa também todo ano, a gente acaba utilizando como uma pré-temporada pro ano. E tu vai lá, tu olha lá o futsal feminino jogando, muitas vezes as pessoas têm vamos dizer, um preconceito de, ver mulher... Cara, tira um dia e vai ver um jogo de futsal feminino, de uma competição assim, né? De um bom nível, né? Né? Tu vai ver uma competição de um bom nível, assim, tipo catarinense. Até mesmo o torneio de verão de Indaial, que como traz muitas meninas federadas, profissionais. Então, vai lá, tira a oportunidade. Não precisa assistir às vezes o jogo inteiro, porque às vezes tá na corrida, tu não consegue. Às vezes tira lá, tira 20 minutos, meia hora, vai lá assistir um jogo. Cara, é sensacional. O que essas meninas fazem dentro de quadra é incrível. Eu lembrei, eu queria perguntar sobre a questão do transporte, né? Você mencionou que os pais têm que levar as meninas para treinar. Isso certamente é um empecilho. Elas primeiro não vão sozinhas, né? O pai nem deixa ir de ônibus, né? E
pelo corre do dia a dia dos pais, né? Normalmente os dois trabalham, então assim já é bem complicado. Então assim a questão do transporte, ou se tivesse uma parceria, né, com alguém que pudesse fazer isso, mas também não é tão a logística às vezes é complicada, né? Porque imagino que elas vêm de todos os bairros. De todos os bairros, exatamente. Né? E vem alguém de fora, de outra cidade também, ou é só em Indaial que vem treinar hoje? No caso das meninas ali que treinam durante a semana, não. Ali é só as de Indaial mesmo. Mas mesmo assim, né? Como a gente fala, os bairros ali de Indaial, tem alguns bairros assim que a distância ela é meio pesadinha. Já assim. É quase outra cidade, né? Já pega ali, que nem a gente tava comentando do Varno, né? O Varno ali, ele é quase uma divisa com Ascurra. Então você vai ver ali, às vezes dá 12, 13, 15 quilômetros. Que nem o Benedito também, dependendo em qual área que tu mora ali no Benedito, também em Cano do Norte. A gente tem meninas que vêm do Encano do Norte. Encano do Norte também, quase aqui na divisa com Blumenau. Então, até mesmo em Cano aqui, pela Dr. Blumenau aqui também é a mesma coisa. Então, é que o problema ali de Indaial é isso. Tem alguns bairros que são bem afastados. Por exemplo, Polaquia, né? Não sei se conhece, também lá em cima. Então, tem alguns bairros assim que é bem, bem complicado. Então, essa questão do deslocamento, eu digo que a solução que a gente falou que, né, seria uma solução mais viável, seria a gente levar esses polos, né? Acho que seria mais fácil, porque como a gente comentou, a gente entende que os pais hoje em dia eles estão numa rotina de às vezes os dois trabalham, e aí às vezes um trabalha primeiro turno, outro trabalha no segundo turno, para conseguir conciliar todas as situações. Então a gente entende. Então, às vezes é complicado, às vezes o pai cansado, às vezes trabalha no terceiro turno ainda. Então ainda tem que. Então a gente entende, a gente sabe, é complicado. Então, a alternativa que a gente falou que a gente quer a curto prazo é a gente tentar levar para alguns polos, pelo menos os mais longe, tipo, né? Encanto do Norte, Varno, até mesmo Benedito, esses bairros, se a gente conseguir colocar 2 vezes na semana em cada bairro, já ajudaria muito. Acho que daí a gente conseguiria, além de aumentar a quantidade, aumentar a qualidade também, né? Porque daí você aumenta a quantidade e a qualidade ela vem junto, né? Então, esse é o ponto, eu acho que, porque quando a gente fala do deslocamento, a gente fala, infelizmente hoje, como a gente falou, os pais hoje eles têm uma rotina muito, muito agitada. A gente sabe que a maioria, vou pegar se não todos, mas 90%, 80% dos pais trabalham praticamente um no primeiro turno, um no segundo, ou no terceiro, enfim. E depender hoje, né, a gente fala de Indaial, hoje o transporte público é muito complicado. Né? E até mesmo você colocar uma menina, às vezes, sei lá, coloca ali 14, 15 anos para vir sozinha para um treino, é complicado. É complicado. Né? Por mais que seja ali, o treino às vezes 4, 5 horas, 6 horas, mas até ela chegar em casa, é complicado. Então, é tudo um cuidado que você tem que ter, porque é feminino. Então, é complicado, não dá. Mas como você falou, talvez se tivesse uma parceria também nessa questão do transporte, talvez passar em alguns locais para pegar, também seria uma alternativa. Mas também tem que ver a viabilidade também. Né? É que às vezes teria que ter assim, um certo número de atletas para valer uma passada com um micro-ônibus, alguma coisa assim, imagino, né? Sim. Porque querendo ou não, hoje em dia tudo é custo, né? Tudo é gasto e, enfim, então tem que valer muito a pena, né? Com certeza. E hoje a gente fala, a gente sabe que todas as áreas, né? Hoje o custo hoje de qualquer área, hoje ele é muito alto, mas o esportivo, eu acho que ele aumentou, que hoje para tu fazer o esporte ele se tornou muito caro. Muito caro. Hoje a gente vai falar aí um aluguel ali, dá um exemplo aqui, dá um aluguel de uma quadra aí 1 hora, as quadras estão cobrando entre 150, 200 reais a hora. Vai pegar uma bola de futsal hoje de qualidade, 300, 400 reais uma bola de qualidade. Né? Vai pegar colete aí, vai pegar 10 coletes aí, tu vai pagar em média 40, 50 reais cada colete. Né? Tô falando só do que eu preciso no treino. Só do básico. Só do treino. Espaço, bola, colete, só do básico. Então, o esporte hoje, mas como eu falo, todas as áreas estão sofrendo. Né? Acho que não só o esporte, mas acho que o esporte sentiu mais porque o esporte não estava acostumado a esse boom assim tão de valores assim, né?
Então, acho que esse ali é um ponto que o esporte ele tá se adaptando ainda a esse novo mundo, digamos assim. Eu vou abrir um parênteses agora, porque nós vamos divulgar a nossa palavra-chave, tá? Então, assim, quem está aí acompanha os nossos episódios sabe que a gente tem uma palavra-chave em cada um deles. Hoje não é diferente, né? E eu vou pedir para vocês revelarem, então, agora essa palavra. Tá, a palavra-chave é futsal feminino. Muito bem. E a gente não vai mais divulgar a palavra em si. Nós vamos lembrar ela no final, que existe uma palavra-chave, mas não vamos mais falar dela. Então, para participar do sorteio, deixa o registro aqui no chat depois, né, futsal feminino, que você vai estar concorrendo. Legal. Fecha parênteses. Me fala do catarinense. Como é que foi essa experiência? Não foi o primeiro, né? Já Foi tem... o segundo, Eu vou falar do primeiro lá, porque ficou aqui. Ficou guardando até o segundo. Tá bom. A gente ficou guardando o grito de campeão desde o ano passado. Acho que, cara, primeiro pelo nível da competição. Acho que, claro, que podia ter muito mais equipes. Só que, como a gente fala, tudo tem um custo. E até mesmo essa competição tá cara para participar. Mas como a gente fala, é qualidade. Então, às vezes vale mais a pena investir para tu ter um resultado muito melhor, né? E ele é organizado, já te cortando, é organizado pela federação. Tá. Isso. E, cara, já no ano passado a gente teve o elenco ali, sensacional nosso elenco. As meninas realmente vestiram a camisa do time e falaram, não, vamos até o final e vamos brigar por esse título. E infelizmente, a final foi lá em Tubarão. E lá a gente perdeu para Tubarão. E a gente sabia que a gente podia ter feito muito mais. Só que, infelizmente, a gente pecou aqui no primeiro turno e lá o empate era delas. Então, ou a gente ganhava ou a gente ganhava. E foi que lá a gente empatou. A gente perdeu com o gol, a gente tomou gol no final. A gente tava empatando, só que a gente precisava ganhar. E aí no finalzinho elas fizeram mais um. Então assim, mas só deu a gente no jogo. A gente jogou muito bem, muito bem. Não vou tirar o mérito de Tubarão, porque é uma equipe sensacional também. Mas a gente sabia que a gente podia mais, entende? Então, quando a gente deu o apito final, que a gente sabia que a gente tinha perdido, a gente ficou, bora pro ano que vem, porque ano que vem a gente vai ganhar. Mas então, assim, a competição ela era pontos corridos, não? Como é que era o esquema? Ou era chaveamento? Turno, tem a primeira fase turno, primeiro. Turno e retorno, né? Tá. Primeira fase. Que são regionalizados, né? Nós fazem regionalizado, duas chaves, né? Tá. Então, regionalizado no passado foi nós, Itajaí, Bombinhas e... Isso. São José, numa chave. Daí tinha outra chave de lá. Turno e retorno, né? Cada chave. E daí os dois melhores de cada, uma, vai pro quadrangular final. Que daí foi em Tubarão. Entendi. E aí esse ano já foi um pouquinho diferente, né? Porque deu menos equipe. Deu menos equipes. E foi todos contra todos. Esse ano foi pontos corridos, daí todos contra todos. Turno aqui. Turno em Dayal. E depois turno lá em Tubarão. Aí também, final lá, daí nós e Tubarão. Que aí, dessa vez, a gente campeão daí. Que legal. Foi um jogão, assim, sensacional. Só que a diferença do ano passado para esse ano, que o empate era nosso. Então, elas que precisavam correr atrás do placar, entende? Aí, 0-0, foi, a gente conseguiu segurar o jogo. E nisso elas fazem um. Ai. Aí, acho que não deu o quê? 5 minutinhos? Não, foi logo na sequência da saída a gente empatou. A gente colocou a bola no meio da quadra, trabalhou ali um pouquinho, fez uma jogada e empatou. E aí ali, né, falei, não, é nosso, não tem... Aí goleiro linha, a gente conseguiu segurar e a gente trouxe a guardada para casa. Que legal. Essa é importante, muito bom. Então, isso é bacana porque daí você... Quando tu falasse antes do espelho, né, para as pequenas, é isso, né? Um título, de expressão, um troféu. É nisso que
que as As categorias menores, de isso. base tem que olhar, né? Ver que é possível e... Tanto né? que foram, acho que 2 ou 3 meninas da base com a gente, estavam lá, estavam torcendo e ficaram no alojamento ali com a gente, sabe? Já tendo essa vivência de, meu, olha como é. Então, assim, até hoje elas falam, elas brincam, meu, um dia que eu jogar que nem um adulto, eu tô feliz. Mas eu falo, é um processo e ter elas ali também foi muito gratificante, porque, querendo ou não, que nem eu treino em Dayal, então eu tô com elas o dia inteiro, praticamente todo dia. Então ter elas ali foi bem importante também. Que legal. Foi bom. A equipe adulta tem quantas atletas? Tem um número maior, Hoje mas nem todas vão, o né? nosso adulto hoje de rendimento, ele está com 16 atletas. 16 atletas. Mas né? participam todas, não? Sim, todas. Ah, Só que todas. daí tem algumas situações de, por exemplo, tem algum jogo a gente relaciona 12, 10, né? A gente não relaciona as 16, a gente faz uma relação, né? Que nem no JASC ali, a gente estava em 14, no JASC a gente estava em 14. Né? E agora tem o JASC em Chapecó, aí como no nosso adulto, todas trabalham. Então, é toda uma logística que a gente tem que fazer, porque todas elas têm uma vida. Entendeu? O futsal acaba sendo o extra delas, digamos assim. Mas, né, e assim, eu sempre falo que no caso do nosso adulto ali, elas fazem porque elas amam a modalidade, né? Porque o esforço que elas fazem para jogar, que nem principalmente o catarinense ainda, eles conseguiram fazer jogos de final de semana, então é mais tranquilo. Mas que nem os jogos abertos, jogos durante a semana. Então elas têm que fazer toda uma logística com o emprego delas. De às vezes pegar férias, pegar folga. Então é todo um jogo de cintura que elas precisam fazer para estar ali. Então eu falo assim que o nosso adulto ali, sim, ele é o espelho em todos os sentidos. Todos os sentidos mesmo, de elas quererem, de elas mostrarem que não, é possível mesmo, né? Elas tendo um trabalho, tendo a vida delas, né? Então, cara, é sensacional. Vou falar mesmo que, falando uma palavra, é gratificante. É gratificante. Trabalhar com o futsal feminino é gratificante demais. Que legal, poxa. Tô assim, surpreso em conhecer o trabalho e esses relatos todos, isso enche o coração, né? É verdade. Que bacana. A meta agora é ganhar a JASC. Eu até brinco com o Daniel que eu tenho um quadro de medalhas lá e bem no meio tá do estadual do ano passado e desse ano e do terceiro lugar do JASC. Eu falei, de todas as medalhas que eu tenho, essas 3 são as mais importantes para mim. E o JASC, a gente tá batendo na trave já há um tempão. Então, quando a gente classificou ali, claro que o objetivo era ficar campeão, acho que, né? Não teria outro objetivo para qualquer equipe, entrar em uma competição e ser campeão. Mas quando a gente classificou em terceiro, a gente sabia que a gente estava no estadual, eu falei, meu Deus. É a minha, assim, minha realização como atleta do Daniel. Sem palavras. Mas deixa eu perguntar uma coisa. No JASC acaba tendo mais... São fases, né? Tu tem a fase micro-regional, fase regional e fase estadual. Então, hoje, para tu conseguir classificar lá pro estadual, cara, tu tem que passar por muita coisa. Muita coisa. Então, e a nossa regional aqui, ela é muito pesada. A gente pega equipes que, em termos de investimento, investem, nossa, muito dinheiro. Balneário Camboriú, Itajaí, até mesmo Blumenau, que investe muito. Então, pega Joinville, Navegantes, tu pega cidades que investem muito. Então, para tu conseguir ficar entre os 3 para classificar para o estadual, cara, é muito pesado aqui. Tanto que tu vai ver no masculino, a gente vai dar um exemplo que a gente brinca, a gente dá um exemplo do masculino, o Joinville não vai jogar o estadual do JASC, caiu fora na regional aqui. Então, para ter uma noção do tamanho da nossa regional aqui, o quão difícil é jogar essa regional aqui. É muita qualidade, é muito time bom que acaba ficando pelo caminho. Entendeu? Então... E eu vou dizer um negócio aqui. Uma vez sendo campeã, é o time a ser batido. Então, assim, o esforço que os outros vão fazer, as outras equipes vão fazer é muito maior. Né?
Sim. Agora ainda é algo que precisa ser derrubado, mas assim, ano passado para esse ano era Tubarão que tinha que ser derrubado, né? No sentido Sim. de que sempre quem está no pódio é quem É o as mais outras visado. equipes É vão o mais querer visado. chegar lá, É né? isso aí. Não, mas é bem E isso. aí a responsabilidade aumenta, né? Porque Não, com com certeza. certeza. Com certeza. Então, Mas o objetivo a gente coloca como meta. Nossa meta lá no estadual, acho que, claro, como eu falo, né? O sonho de ganhar um estadual, ficar entre os 3 é sensacional. Só que a gente tá colocando como etapas, né, Daniel? A nossa primeira etapa a ser batida é ficar entre os 8. Chegar ali nas quartas de finais, eu acho que já é um caminho muito longo, porque vem pedrada, entendeu? Não é qualquer time que tá lá, que nem... Não sei se pode revelar a nossa chave. pode. A gente já tem na verdade, assim, como esse episódio ele vai ao ar depois dos JASCs, daí tá tudo então, certo, pode falar. Então, assim, a nossa chave já tem um barateiro ali, né? A gente pegou barateiro, Blumenau e Modelo. Então, assim, a gente já tem um de Liga Nacional para enfrentar. Então, assim, a gente sabia, né? A gente, desde do começo, a gente queria já pegar um dos grandes, né? O Chapecó, o Leoas, o Barateiro. Porque é ali que tu vê o nível que tu tá, entendeu? Tipo, esse que é o bom do JASC. Tu joga uma competição com times que fazem você evoluir. Porque senão, né? Pra que tá lá? Tu falou das Leoas, né? Elas não... No Catarinense elas não participam? Elas jogam a Série Ouro. Essa que a gente participou era a Série Prata. E a gente ganhou, agora a gente subiu pra Ouro. Então, Aí, ano que vem... ano que vem, a princípio, é pra pegar elas. A régua sobe um pouquinho, né? Isso era o nosso objetivo, né? Entendi. Como eu falei, tudo é custo, então tem que sentar, ver certinho ainda, mas o objetivo é esse, é aumentar o sarrafo. O Barateiro é da onde? Brusque. De Brusque. Que hoje o estágio de Santa Catarina no futsal feminino tem 3 equipes que jogam Liga Nacional, que é o Barateiro de Brusque, Leoas de Lages e Female de Chapecó. Hoje são as únicas 3 equipes no estado, né, de Santa Catarina que jogam a Liga Nacional. Né, até a Leoas classificou para a final da Liga Nacional, né? Acabou tirando o Taboão ontem, foi o jogo, né? Ontem acabou tirando o Taboão. Então, para ver o nível que tá, né, o futsal aqui, né? Então, acho que a gente chegar nas quartas ali, entre os 8 melhores times do estado. Então, mas o bacana é o seguinte, elas não são espelho para vocês? Exatamente. Sim, claro. Acaba sendo... É ali que eu quero chegar também. Sim, exatamente. Né? Exatamente. É bem isso. E quando chegar lá, daí vocês vão olhar assim, não, agora quem será o nosso espelho? Aí vai buscar uma equipe de outro estado, que tenha um campeonato brasileiro, alguma coisa. Exatamente. E assim vai, né? Então, é por isso que a gente fala que a gente queria já pegar uma equipe ali de primeiro escalão, que nem o Brusque ali, já pra gente ver o nível que a gente tá e pra mostrar também que a gente tem nível pra tá lá, entende? Eu acho que tu ter a oportunidade de jogar com atletas do nível delas é sensacional, porque não é qualquer equipe que joga. Então, tá lá e poder representar uma cidade e dar o teu melhor em quadra sem ter esse peso de ganhar, porque, querendo ou não, a responsabilidade não é nossa, é delas, né? A gente joga o peso pra elas. Mas querer ganhar é totalmente diferente. Sim. Meu Deus, é outra sensação, outra vibe, digamos assim. É muito bom. Sensacional. Total. Puxa, que legal. Tem história, né? Tem história. Tem história. Tu falou antes, falar 15 minutos, 20, mas a gente já tá mais de hora conversando, tá? Tem Muita coisa para eu falar. Que legal. Bom, eu queria ainda perguntar como as pessoas podem ajudar a Associação Nova Geração Futsal. Tá. Hoje a gente trabalha com, né, a gente tem parceria hoje com a Prefeitura e com a Fundação lá. Então hoje eles acabam cedendo os ginásios lá para nós, treinarmos.
mas a gente tem os outros materiais que a gente tem que acabar adquirindo, né? Até mesmo para competições que nem o catarinense, principalmente no adulto ali, a gente tem questão de, por exemplo, deslocamento, alimentação, enfim, né? Os custos ali, uniforme e tal. Então aí a gente acaba indo atrás de patrocínio o direto, né? Então, hoje em dia, as empresas que quiserem, né, quiserem ajudar a gente, elas podem entrar através do patrocínio direto. E a gente agora, esse ano, também inscreveu o projeto na lei de incentivo. Então, a partir do mês que vem, a gente já deve começar a captação. Né? Então, já é mais digamos, uma facilidade, né? Que acaba o projeto, acaba se tornando mais fácil. Tanto que no projeto de lei de incentivo, a gente colocou toda essa parte de material. Já não colocou nada de... Né? Só parte de material mesmo. Só uniforme, bola, só essa parte. Não colocou mais nada, só a parte. Então, quem conseguir ajudar a gente ali na parte da lei de incentivo, tudo que tá descrito ali, a descrição de itens ali, é só materiais. Então, vai tudo retornar para todas essas meninas que a gente atende. Né? Então, esse que foi o objetivo da gente colocar o projeto via lei de incentivo. Legal. E a gente trabalha, né, tá trabalhando com essas duas formas, né, o patrocínio direto, que daí, né, ou através da lei de incentivo, que são as duas formas hoje que a gente tem hoje, né. E já vou aproveitar aqui que a partir de janeiro, eu, né, tô como presidente até dezembro, né, então a partir de janeiro a Thalia assume a presidência do nosso projeto, então deixar um ponto aqui muito, muito importante para o nosso projeto é que a gente colocou 12 mulheres para fazer parte da diretoria. Então, uma diretoria exclusivamente feminina. Então, é um orgulho imenso eu poder falar assim, não, a partir de janeiro são 12 mulheres que vão comandar o projeto. Isso para a gente é muito importante. Então, além de ser um projeto específico para o futsal feminino, uma diretoria formada somente por mulheres e por mulheres que em algum momento tiveram uma vivência no esporte e conhecem o projeto, porque todas elas fizeram parte do projeto em algum momento. Então, para a gente, assim, é sensacional a gente conseguir formar essa diretoria nova para o próximo triênio, exclusivamente de mulheres. Então, mulheres comandando um projeto de mulheres. Então, e aí já vou deixar aqui antes de a gente pular ali, mas já vou deixar aqui, talvez o meu próximo objetivo é eu formar uma grande profissional mulher para vir no meu lugar como treinador. Então, tudo é um processo, né? Tudo, né? Não é para ontem, mas acho que quem sabe na próxima gestão a gente consiga colocar uma mulher como treinadora e a gente ter um projeto exclusivamente feminino, né? Desde diretoria, treinadores e, né, toda a parte de gestão. Então, esse é o nosso objetivo, né? 12 mulheres e um destino. Isso dá nome de filme. Que legal, que legal. Poxa, eu tenho que, assim, parabenizar esse trabalho todo que eu já revelei algumas vezes, assim, que eu estou impressionado, assim, com a dinâmica toda, né, de condução. Eu sei quanto difícil é você conduzir um projeto social, né? Que visa, obviamente, também rendimento, mas tem essa base também que é super importante trabalhar, né? E eu só posso desejar sucesso, né? E no que o podcast puder contribuir, né, com a divulgação, daqui a pouco o episódio está indo para o ar, até lá a gente já deve até ter o diário oficial. A gente deixa registrado aqui no descritivo do vídeo também, de que forma que pode ajudar. Né? E isso a gente faz com o maior prazer, que é um dos propósitos aqui justamente ajudar essa divulgação, sabe? E muito feliz com o nosso bate-papo aí. E vamos lá, o que mais precisamos falar a respeito do projeto? Tem alguma coisa aí? Eu acho que tem tanta coisa que eu nem sei. Não sei, eu acho que só chamar quanto mais meninas quiserem participar melhor pra gente. A gente tá sempre disposto a ensinar. Eu acho que todo mundo que passou e que hoje já não tá mais no projeto aprendeu alguma coisa. Seja saber escutar, né?
a levar um pouco, não só do futsal, mas se tornar uma pessoa, uma menina um pouquinho melhor, sabe? De olhar o lado da outra menina. Acho que a gente, às vezes, esquece dessa parte também, que não aprende só futsal. Aprende muita coisa. Então, acho que é isso, trazer mais meninas, quanto mais meninas, melhor, e fazer com que o projeto ande cada vez mais para frente. Esse é o objetivo. Essa tua fala, ela é muito legal. Não é só futsal. Exatamente. A gente, tem como muito a gente fala, mais, né? É fácil olhar para o projeto e falar, olha o projeto, mas tem muita coisa por trás. Não é só futsal. É isso que a gente tem que enfatizar aqui. Não é só chutar uma bola. Tem muita coisa por trás. É briga, às vezes, com o pai, é briga, às vezes, com o atleta, é briga com o gestor, é briga com aquilo. Então, tem muita coisa por trás. Como eu falei, não é só futsal. Mas tudo com um propósito. Exatamente. Né? Tudo em busca de evolução, né? Não para priori, que ninguém fala as brigas e tudo mais. Não, é sempre buscando a evolução e o para frente do projeto. Que legal. Então eu vou fazer assim, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para a gente já ir dando um encaminhamento para o final aqui, pode ser? Uma mensagem final aí para quem nos acompanhou até aqui. Tem uma palavra-chave, tá, gente? Volta uns minutos aí que vocês vão encontrar ela, tá? Primeiro eu vou, eu comecei e eu vou terminar, agradecendo o espaço, tá? Agradecer o estúdio aqui, agradecer você pelo convite. Eu acho que isso, cara, isso é sensacional para os projetos, tá? Vou falar que precisa de um espaço desse. E eu tiro o chapéu e, cara, vou falar que foi uma honra para a gente vir aqui, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? A gente já se coloca à disposição, precisando de alguma coisa, tá? O nosso projeto está à disposição. Falando do projeto, como a Thalia comentou agora, às vezes a gente fala do futsal muito, a gente acaba batendo muito nessa tecla do futsal, mas a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, com seres humanos, e os seres humanos, as pessoas, vêm acima de qualquer coisa. Então, isso é um cuidado que a gente tem lá, então isso é o mais importante, formar pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que, além de tá no meio esportivo, tá no futsal, tem competição, quer ganhar, mas eu acho que o formar pessoas, o ensinar, eu acho que isso é mais importante. Por isso, quando eu falo que é gratificante, porque às vezes tu vê uma menina, como ela entrou, como ela tá saindo, como ela tá desenvolvendo, como não só no esporte, mas como pessoa. Então, ensinar, tentar levar o que o esporte tem de melhor e levar para o teu dia a dia. Como a gente sempre fala nos treinos, chega no horário, porque quando tu for trabalhar numa empresa, tu vai ter que chegar no horário. O trabalho em equipe, por quê? Porque quando tu for trabalhar numa empresa, tu precisa trabalhar em equipe. Utiliza o que o esporte te dá para levar para o teu dia a dia. Leva para o teu dia a dia, porque como a gente sempre fala, o esporte hoje, a gente não sabe ali quem que vai se tornar profissional, quem não vai ser, então lembra que o esporte é ali como um caminho para a sequência da tua vida. Então, novamente, quero agradecer aqui o espaço, tá? E vou falar, meninas, mulheres, cara, dos 8 anos de idade até o adulto, que tiverem interesse, a gente sempre brinca, não precisa nem saber jogar, vem lá num treino, acompanha, faz um treino para ver como é que se vai gostar, enfim. Mas a gente sempre fala que as portas do nosso projeto sempre vão estar abertas para todas. Lá a gente não tem as coisas de, vamos fazer teste, não. Todas são muito bem-vindas lá. Independente de nível de jogo, independente, lá todas são muito bem-vindas. Então, a gente sempre deixou isso bem claro, desde que a gente tem o projeto. Então, o nosso objetivo lá é abrir as portas para todas mesmo. Então, todas as meninas, mulheres que têm interesse de jogar, de até mesmo, eu quero só mesmo ir para fazer os treinos mesmo, sem compromisso com competição, nada, pode ir também, não tem problema. Então, posso dizer que é gratificante mesmo. E vou falar para as pessoas que quiserem conhecer o projeto,
também pode acessar o nosso Instagram lá, que é associação.novageraçãofutsal. E pode entrar em contato com a gente, vem num treino, acompanhe os treinos. Eu sempre falo, as portas estão abertas para todos. A gente sempre fala que muitas vezes as pessoas olham de fora e querem ficar comentando. Não, vem lá. Primeiro tu tem que ver como é que é, para depois poder falar. Então, é isso que eu tenho para dizer. Legal. E, novamente, muito obrigado mesmo pelo espaço. Tá? E é uma honra mesmo para a gente estar aqui. Legal. Quando tiver mais medalhas, a gente bate um papo de novo. Traz junto. Ou quando começar os polos novos, aí a gente faz uma nova rodada daí. Legal. Gente, muito obrigado, tá? A gente deixa o registro depois aqui nos comentários, no descritivo também, o Instagram, né? Para quem tiver interesse, então, poder acessar vocês, né? Tu ias falar assim dos 8, eu já fiquei pensando dos 8 aos 80, né? E tá tudo certo, né? Se alguém, uma senhorinha de 80 aí, vozinha quer ir, tá tudo certo, né? Qualquer coisa a gente já faz um treino físico lá. Isso. Olha só, eu quero deixar para vocês uma pequena recordação, tá? Do nosso podcast. O Mousepad, tem uns materiais de patrocinadora junto também, tá? Obrigado. Como uma pequena recordação aí, tá? Vai ficar para a próxima gestão, tá, Daniel? É verdade, vai ficar para mim. Legal. Gente, nós conversamos aqui com a Thalia e com o Daniel da Associação Nova Geração Futsal de Indaial. Papo muito alegre, muito dinâmico, muito inspirador, eu vou dizer assim, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar esse episódio e os anteriores também, porque assim o algoritmo do YouTube entende a relevância desse assunto que a gente está trazendo aqui também. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.